Sim. Primeiramente, minhas boas-vindas a todos, que estejamos reunidos em nome de Jesus, com as suas vibrações delicadíssimas, que certamente estão sendo derramadas sobre todos nós, desejando que aos amigos evolutivos aqui presentes possam se unir neste estudo de grande porte, em que vamos provavelmente nos demorar por volta de 5 meses, 5 módulos, começando o módulo 1 por hoje. E se porventura o assunto não se esgotar, nós dilataremos o nosso trabalho para 6 meses, pois afinal é muito importante que saibamos, que conheçamos os estudos, porque não adianta a gente entrar aqui numa verborragia complexa e as pessoas saírem exatamente abanando as mãos, sem a mínima compreensão dos trabalhos que serão aqui efetivados e trazidos a todos nós. Então, desejo que hoje seja o primeiro passo dessa caminhada e desse assunto maravilhoso, em que o livro base, que nós inclusive vamos sortear no final da nossa primeira apresentação, o livro base é Transe e Mediunidade, do grande pesquisador, cientista dos fenômenos mediúnicos, Lamartine Palhano Júnior, lá do Espírito Santo, que já desencarnou. Então, é o livro base, mas, obviamente, farei outras inserções para trazer um pouco mais de brilho à nossa apresentação. Então, hoje vamos começar, já vou colocar aqui a tela para que vocês todos possam já divisar. Vamos lá. Então, vocês já estão vendo aqui o livro, Transe e Mediunidade, Instruções Espíritas para a Prática Mediúnica. E já começamos com um capítulo palpitante, um capítulo instigante, que vocês estão vendo um termo, chama-se medianímicos, ou medianímicas, porque está no feminino, porque está falando das forças medianímicas. E esse é um termo que nós deveremos utilizar com mais frequência, aqueles que participam de reuniões não mediúnicas, mas sim medianímicas. Então, nós temos que mudar as terminologias, porque elas são mais precisas, elas são mais pontuais para definir esse processo, essa faculdade medianímica, porque, como o nome está a dizer, são faculdades do espírito do médium, daí o termo anímico, que vem de animismo, que nós vamos falar bastante aqui, e o contato com os espíritos, a troca, o intercâmbio com a espiritualidade, por isso mediúnico. Então, unindo o termo mediúnico ao colorido, ao potencial, ao personismo, que também vamos falar aqui, do médium, do seu inconsciente, atual, passado, nós vamos explorar isso bastante através de um gráfico. Então, torna-se o fenômeno com a participação muito intensa do médium, está aí o termo medianímico, e não mediúnico. Isso é importante ressaltarmos. Então, vamos iniciar este capítulo do livro Transe e Mediunidade, do Lamartine Palhano Júnior, que ele fala das forças medianímicas. Se não, vejamos. Mas antes, mostrando que nas escrituras, vocês vão vendo as referências embaixo, está na página 13 do livro,
os fenômenos medianímicos são do homem, da criatura humana. E na Bíblia, e aqui estamos falando do Antigo Testamento, do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está bastante claro para todos nós a respeito da faculdade medianímica. Então, quando a gente começa a ver um repúdio, uma repulsa, né, de certos segmentos religiosos em relação à comunicabilidade dos espíritos, a gente fica sem entender um pouco. Pois, afinal, como interpretar, por exemplo, o que está aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos aqui ler o que está escrito no livro de Joel. Os canais da mente foram abertos, atendendo às antigas profecias de efusão do espírito do livro de Joel. E olha o que está no livro de Joel, então. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, tem um erro aqui, faltou um S, profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos moços terão visões. Ora, companheiros, o que dizer disso? O que dizer do que está aqui relatado, apontado, anotado no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28? Senão a comunicação espiritual que eles, segmentos principalmente da linha evangélica, combatem tanto, assim como também a Igreja Católica. Não temos aqui que ter receios de falar, porque não estamos aqui discutindo, não estamos aqui apontando, criticando ferinamente, mas estamos mostrando uma clara evidência da comunicabilidade do Espírito que está no livro de Joel. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sabemos que o processo medianímico é exatamente isso. O Espírito se derrama sobre a nossa carne para que haja a comunicação. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vejam bem, pela influência espiritual. Os vossos velhos sonharão sonhos e os moços terão visões. Processo que nós vamos ver um pouco mais à frente da vidência. A vidência não é uma faculdade mediúnica, ela é uma medianímica, ela é uma faculdade somente anímica, a vidência. Eu estou vendo um espírito, mas não estou me comunicando com ele. Apenas estou vendo porque nasci com essa tendência, com essa predisposição desta faculdade. Está no meu código genético. Nós sabemos que essas faculdades anímicas e medianímicas, elas são pessoais, foram escolhidas no mundo espiritual. Elas são individualizadas. Antes de encarnarmos, certamente escolhemos para que possamos utilizar essas faculdades em benefício de nós e dos espíritos. Porque a finalidade da faculdade, do trabalho medianímico, não é só atender os espíritos, a chamada caridade, como assim realizamos nas reuniões em que as reuniões medianímicas, eu vou estar sempre corrigindo esse termo, em que o instrutor está ali orientando, amparando, acolhendo, abraçando aquele irmão sofredor, que está se utilizando da carne do médium, do corpo físico, da faculdade que ele traz. Ah, mas todos somos médios. Mas estamos falando aqui propriamente de mediunidade ostensiva, que nem todos têm. Então,
A mediunidade ou a faculdade medianímica, o trabalho em si, não é só para atender o espírito. Isso que temos que entender, porque a faculdade é medianímica, é para atender também o médium. E é fundamental que entendamos isso para que a gente entenda todo o seminário, todo o curso que será dado aqui em 5 ou 6 módulos. Se não entendermos este início, esse processo, esse princípio, nós não vamos entender absolutamente nada, e mais nada. Como isto acontece? Sabemos que o trabalho, a faculdade, é perispírito com perispírito, é pensamento com pensamento. Ora, meus irmãos, está bastante claro que tem que haver entre ambos, o médium e o espírito comunicante, tem que haver afinidade. Temos que guardar isto. Tem que haver sintonia. Algum tipo de sintonia. Uma sintonia maior ou uma sintonia menor. Então, o sofrimento do espírito comunicante, as suas dificuldades, suas características, os seus personismos, e vamos falar isso daqui a pouco, estão de acordo, são consentâneos com o médium. Ah, mas eu não sou bem assim. Não é bem assim nesta encarnação. Não podemos esquecer que trazemos arquétipos, modelos, padrões que estão lá nos subterrâneos do nosso inconsciente, relacionados com existências anteriores. Nem sempre com as nossas tendências atuais. Então, um espírito de luz pode se comunicar? Pode, mas onde está a sintonia? A sintonia está exatamente que trazemos valores também que muitas vezes não são identificados. Atos de ternura, atos de amor, de consideração, de carinho, de afeto, que nós exercemos, de repente, em outras existências. Acolhendo uma criança, um filho, um animal. Os espíritos de luz se utilizam disso para que possa haver uma concordância, que possa haver uma conexão, senão não vai haver. Então, o trabalho medianímico só se processa quando há sintonia. Nós vamos mostrar isso já já para vocês. Bom, vamos então na introdução do livro, alguns dados trazidos pelo nosso Lamartine Palhano Júnior do seu livro Transe e Mediunidade. Nos diz ele: o transe deve ser bem delineado pelo espírita. Temos que entender o significado da palavra transe, para que não haja diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbios espirituais mal compreendidos. Uma coisa é bem clara, diz ele: o espírita que não tem sabido conceituar nem identificar um transe também não tem entendido de animismo e nem de mediunidade. Então, daí o título da nossa apresentação, do nosso curso, Transe e Mediunidade. Então fica uma pergunta, que nós já vamos adiantar a todos vós. O que é um transe? Um transe é um estado que a criatura adquire mediante várias situações, um estado que chamamos de estado alterado de consciência, que pode ser um estado alterado pequeno, como pode ser um transe, um estado alterado muito profundo, que poderemos chamar também de um transe sonambúlico, um transe inconsciente,
O sonâmbulo, quando ele acorda da sua manifestação, ele não se lembra de nada. O médium sonambúlico, quando ele sai do estado de torpor, ele não se lembra. Ele não se lembra do espírito que se comunicou através dele, o que aconteceu. E os médiuns aqui presentes sabem que nossas mediunidades, elas não são inconscientes. Nós passamos a ter consciência deste trabalho, desse trabalho que estamos aqui a praticar numa reunião. Então, para que nós possamos definir melhor o que é um transe, é um estado alterado de consciência. O que vai acontecer? Como é que a gente entra em transe? Isso é muito importante e interessantíssimo nós conhecermos. Nós entramos em transe mediante uma prece, uma respiração profunda. Nós entramos em transe fechando os olhos e meditando. A meditação é importantíssima. Nós vamos falar sobre isso. Então, o que vai acontecer? Nós entramos em ondas alfa, que caracteriza o transe tanto anímico quanto mediúnico ou medianímico. Anímico do próprio espírito, temos que definir isso muito bem. Quando há um desligamento parcial, né, do corpo perispirítico em relação ao corpo físico, há um afrouxamento desses laços, uma semi-libertação do corpo perispirítico. Isso é um transe. E é um transe anímico, até o momento que algum espírito se conecte pela lei da afinidade. Aí é um transe medianímico, equivocadamente chamado de mediúnico. Está claro essa definição, companheiros? Anímico é do próprio espírito. Não há participação de espíritos desencarnados. Quando há, torna-se um transe medianímico, porque também o médium participa, equivocadamente chamado de transe mediúnico. Então, transe é isto, é esse estado alterado, ondas alfa, semi-libertação do perispírito. E preste atenção porque por que as reuniões medianímicas nas casas espíritas são realizadas mais à noite? Porque a noite facilita. Facilita por algumas razões. A primeira razão, quando vai anoitecendo, nós estamos mais cansados, mais esgotados do trabalho. E o espírito ele precisa se preparar para ingressar no mundo espiritual. Como ele faz isso? Através da emancipação do espírito, ou da alma. A alma, porque o espírito encarnado é a alma. Então, quando a gente vai dormir, os laços já estão afrouxados. Desde o crepúsculo. Quando começa a anoitecer, isso começa a acontecer. Os laços vão se afrouxando, vai havendo Eu tenho uma semi-libertação. pergunta. Agora Lá não, no. querido. Você pode deixar para depois, filha, anotar, Posso sim, com certeza. senão, senão a gente vai interromper isso aqui e não é uma. Aí começa um pergunta daqui, outro pergunta dali, quando não, a finalidade não é essa, você me desculpe. No final, eu vou deixar 15 minutos ou 20, talvez até um pouco mais, você vai anotando as perguntas no papel, você faz esse favor, tá bom, companheira? Pois bem, então, para não perder o fio da meada, então a proposta é exatamente essa, por isso a gente não deve interromper. O transe é isto, é quando vai havendo uma semi-libertação. Mas eu estava falando do período noturno, que quando vai anoitecendo, a gente já vai se preparando para descansar o corpo físico e o espírito se emancipar, ingressar no mundo espiritual. E para que isso aconteça, tem que haver a chamada semi-libertação, um afrouxamento dos laços do perispírito. Esse fenômeno é o que acontece no animismo, é o que acontece no trabalho medianímico,
ou mediunidade. É o que acontece quando a gente respira profundamente. É o que acontece na meditação. É o que acontece pela ação de algumas substâncias, de algumas drogas, e por aí vai. Então, são fenômenos parelhos. Praticamente acontece mediante todas essas situações. E mais um detalhe: com o anoitecer, a partir do crepúsculo, a nossa glândula pineal, chamada também de glândula da mediunidade ou do pensamento, ela começa a trabalhar profusamente na elaboração do hormônio do sono, a melatonina. Então, quando começa a anoitecer, a glândula pineal começa a fabricar, a sintetizar a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, entra a parte física, entra a parte orgânica aí, nesse contributo. E quando a gente fecha os olhos para dormir, para meditar, para orar, nós bloqueamos uma estrutura cerebral chamada quiasma óptico. E o bloqueio do quiasma óptico favorecerá o trabalho eficaz da glândula pineal. Então, bloqueando o quiasma óptico pela escuridão, pelo fechar de olhos, a glândula pineal começa a trabalhar. E ela entra, certamente, nesse trabalho, contribuindo, ajudando, subsidiando a semi-libertação do perispírito. Vejam que coisa maravilhosa. Tudo trabalha em uníssono, uniformemente. A glândula pineal, o corpo físico. Há estudos que todos nós trazemos receptores melatonínicos, ou seja, quanto mais receptores melatonínicos nós tivermos, será maior a mediunidade ou o medianismo. Perfeito? Então, tudo dependerá também do número de receptores. Os médiuns não ostensivos provavelmente têm um número bem menor de receptores melatonínicos. Então, é fundamental isso. O que é o transe? O transe é quando o espírito começa a se desligar do corpo, seja para dormir, seja para o trabalho medianímico, seja para meditar, seja a ação de algumas substâncias, seja um recolhimento, seja o que for. Transe é isto. É o alargamento, é a semi-libertação do perispírito. E aqui eu trouxe esta imagem que era extremamente significativa para a gente entender como isto acontece. Então vejam bem, vou aqui com o cursor mostrar a vocês. Aqui é o corpo físico, material, orgânico. Aqui os plexos nervosos, tá? Que estão ligados aos chakras. Olha os chakras aqui. Onde está o chakra? Centro de força. Está no corpo perispirítico. O chakra, né? Porque o corpo perispirítico ele é composto por vários feixes, né? Mais densos, como o ectoplasma, o fluido vital, e mais sutis, como o corpo mental, que é um envoltório sutil da mente, como nos fala André Luiz. Então, são inúmeros feixes, mais ou menos densos, mais materializados e menos materializados. Mas sabemos que todo o perispírito é considerado pelo mundo espiritual como matéria. O perispírito nada mais é do que a metamorfose, a transformação do fluido cósmico universal, que ele é utilizado para o processo encarnatório. Então, vocês estão vendo aqui claramente a entidade espiritual, o corpo astral, que é o corpo perispirítico, desdobrado. Eu adoro esta palavra, depois eu vou explicar a vocês por quê.
porque o perispírito se desdobra. E, ora, se ele se desdobra é porque existem dobras. Isso é claro, isso é português. Se ele está desdobrado é porque ele estava dobrado. E o desdobramento facilita a eclosão, a exteriorização de nossas memórias, dos nossos conteúdos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a comunicação tem que ter sintonia, tem que haver sintonia, porque os espíritos vão se comunicar conosco, através de nós, pela sintonia, pela uniformidade, se unindo o espírito às nossas memórias, que são as dele também. Então está claro isso aqui, olha, que é a entidade, né? Pensamento com pensamento, perispírito com perispírito, porque o espírito, a entidade, tem o corpo perispirítico para se conectar conosco. Dos chakras vão para o corpo físico, daí as manifestações orgânicas da mediunidade. Eu vou falar mediunidade, que é mais fácil, embora, volto a dizer, o termo correto seria medianimismo. É mais difícil para a gente falar. Medianimismo. Então, a gente fala mediunidade. Perfeito? Então, olha aqui. A ligação dos chakras com o corpo físico, com os nossos plexos nervosos. Mas, em verdade, nós precisamos entender, e isso é fundamental para todo o curso. Ou seja, para que isso aconteça, tem que haver afinidade, sintonia. Se não houver sintonia de valores, de caracteres, de idiosincrasias, de estereótipos, tudo que nós trazemos no nosso psiquismo, na nossa personalidade, nosso caráter, nossos traços de caráter, tudo isto, né, o espírito ele vai se sintonizar, vai haver um amalgamento, vem de amálgama, né? Ou seja, uma conexão. Então, entendido isso, vai ser muito mais fácil a gente poder interpretar esta fenomenologia. Então, vamos em frente. Aqui está o grande estudioso Alexandre Aksakov, pesquisador espírita, que fala do animismo. Ele, em 1890, na página 16 do seu livro, ele já dizia: o animismo é ainda a grande faculdade humana desconhecida do espírita e continua sendo desconhecida, as faculdades humanas, porque são as características do encarnado. E certamente ele também não conhece. Daí Santo Agostinho ter dito: conhece-te a ti mesmo, porque nós temos muitas dificuldades para nos conhecermos, até porque não nos interessa conhecer o nosso lado escuro, o nosso lado sombrio. Perfeito? Então, o animismo é ainda a grande faculdade humana desconhecida do espírito. E antes dela, ainda é preciso que se conheça o parâmetro personismo. Então, nós vamos explicar isso detalhadamente para que vocês não confundam personismo com animismo, que é a característica do encarnado. Ou seja, o que ele traz de conteúdo do seu inconsciente, da sua personalidade, do seu caráter, dos seus traços de caráter, do seu temperamento. E cada um aqui de nós, presentes a esta reunião, traz, né, uma condição anímica. Não somos iguais, absolutamente não somos iguais. Agora, temos que fazer a distinção disto que eu estou falando, que é o personismo, para o animismo, que já é a exteriorização desse personismo, mediante o transe. É quando o médium, entrando em estado alterado de consciência, libertando seu perispírito, ele manifesta para que haja conexão com o espírito, aí vira
processo medianímico, mediante o personismo, mediante as suas características pessoais. Do personismo, se ele entrar em estado alterado de consciência, transformar-se-á numa faculdade anímica e havendo conexão com espíritos da mesma ordem, dentro da mesma sintonia, espíritos de falanges com que trazem similitudes conosco, aí então estaremos diante do processo medianímico ou mediúnico. Por isso que eu estou batendo nesta tecla para que mais à frente a gente possa então discernir com mais facilidade. Aqueles que não estão participando dessa primeira apresentação, que vejam o vídeo que a Casa Espírita, o Centro Espírita Cachoeirense vai colocar na mídia, para que não haja a interrupção, né? A solução de continuidade. Mais à frente, a gente não vai ficar explicando mais, definindo mais o que seja o personismo, do que seja o animismo, ou do que seja o medianimismo. Perfeito? Então vamos em frente. Como então se pretende entender e trabalhar com mediunidade se o animismo é praticamente desconhecido nas suas bases intrínsecas, perfeito? Que seria o personismo, as características da criatura humana, e extrínsecas, mediante os estados alterados de consciência, que todos nós temos. A gente entra em prece e está em estado alterado de consciência. A gente fecha os olhos, a gente entra em estado alterado de consciência. A gente vai dormir, a gente entra em estado alterado de consciência. A gente trabalha na casa espírita, entramos em estado alterado de consciência. Eu estou em estado alterado de consciência em trazer a vocês esse estudo. E vocês provavelmente também estarão nesse instante com estados alterados de consciência. Então, todos nós trazemos bases intrínsecas nossas, do nosso personismo, e extrínsecas, das faculdades anímicas. E que, se houver contato, correlação com espíritos afins, nós então estaremos diante de um processo medianímico ou mediúnico. Está claro isso? Isso é fundamental para entendermos todo o estudo. Então, a todos os fenômenos psíquicos, os espíritas, de um modo geral, como diz Lamartine Palhano Júnior, têm chamado equivocadamente de mediunidade. Então, é um equívoco quando falamos, fulano tem mediunidade. Muitos não sabem nem por que estão falando isso. Porque isso não é correto. Porque tem sempre a participação do médium, até na mediunidade sonambúlica, embora seja inconsciente. O médium, inconscientemente, cede os seus conteúdos, as suas energias, para que haja conexão com espíritos, mesmo numa condição sonambúlica. É fundamental entendermos isso. A mediunidade sonambúlica é a mediunidade mais fiel, porque a interferência do médium, mesmo ele cedendo o seu colorido, seus caracteres, é muito pequena. Há uma predominância maior do espírito, né, sobre o colorido do médium na mediunidade sonambúlica. Diríamos até, mal comparando, é um estado de quase morte. Tal o distanciamento que o espírito tem em relação ao seu corpo físico. É o grau mais profundo. Por isso ela é muito fiel. Os espíritos que se comunicam no médium sonambúlico, numa mesa mediúnica, vocês podem estar certos de que este processo, este trabalho, esta faculdade, ela é extremamente fiel, porque há uma interferência quase nula dos médiuns em relação
Aí, essa faculdade medianímica, chamada de sonambúlica. Então, a mediunidade também, por incrível que pareça, é uma faculdade desconhecida em suas melhores possibilidades no meio dos espíritas. Olhem que afirmação. Por isso a importância, meus irmãos, a gente fica batendo nesta tecla, a importância do estudo, o estudo que é executado nas reuniões, precedendo a parte prática. Temos que estudar, temos que queimar pestana. E o estudo não se resume só nas reuniões, temos que ir para casa, estudar. Estudar nunca é demais. Temos que saber, temos que conhecer para perceber. Então não basta, como muitos o fazem, infelizmente, e participar da reunião. Estudar assim muito perifericamente, muito, né, sem, não havendo aprofundamento, e ceder a sua instrumentalidade para os espíritos que vão se coligar, vão se conectar pela lei da afinidade. E aí fica a pergunta: o que esse médium está aprendendo disso tudo? Eles têm o fenômeno, mas não sabem, em verdade, a razão dessa fenomenologia. Por isso, muitos espíritas dizem aqui o Lamartine, é uma faculdade desconhecida em suas melhores possibilidades entre todos nós. E não é preciso que ninguém diga isso. Basta que se observe o comportamento incoerente que ocorre nas definições dos próprios tarefeiros. Comportamento incoerente. Nós vemos alguns absurdos em reuniões. Então, volto a dizer, repito, é o estudo. O estudo ele complementa, ele acrescenta ao fenômeno. Muitos que procuram a casa espírita apenas pelo fenômeno. Quando chega o momento de estudar, se evadem, se desligam, ficam com a faculdade, que às vezes se torna um objeto de ação de obsessores por não estar utilizando essa faculdade corretamente e devidamente. Até porque não querem estudar. É certo, diz aqui o nosso irmão, que ninguém mais tem trabalhado com a mediunidade como o tem feito o espírita. É certo. Mas este tem que se atualizar em Kardec, meus irmãos, visto que cada companheiro a usa como acha que deve, e não segundo os parâmetros científicos delimitados em O Livro dos Médiuns. Por isso, a grande recomendação nas reuniões medianímicas é o estudo do Livro dos Médiuns. Temos que atualizar Allan Kardec. Falei isso anteontem, aliás, terça-feira, lá para Iguaba Grande, que eu comecei a fazer um trabalho que também vou fazer aqui no Centro Espírita Cachoeirense, quando terminarmos o curso, sobre a revista Espírita, muito pouco lida pelos espíritas. Aliás, se a gente for passar na peneira, fazer uma peneiragem, nós vamos ver que tem muitos trabalhadores espíritas que pouco estudam. Me desculpe essa crítica, mas é uma grande realidade. Eu vejo isso nas casas espíritas, até por colocações, né, extremamente absurdas, por falta de conhecimento, por falta de estudo. Daí a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita, daí a importância daqueles que trazem a faculdade, que são convocados para a reunião mediúnica, que estudem, que se aprofundem. E o livro indicado, esse é o grande, né,
É o grande alfabeto do médium. É o livro dele, o livro dos médiuns, que deve ser estudado nas reuniões específicas. Só para um exemplo dos mais berrantes, em muitas de nossas sociedades espíritas, há um médium que tudo define e tudo preside, como se o centro fosse o templo de seu sacerdócio. Que belíssima apreciação faz o Lamartine aqui. É o dono do centro. É aqueles que todos correm, né, por adoração, por veneração, porque é aquele que tem uma faculdade maior, ostensiva, é ele que define tudo, é ele que preside o centro, é o dono do centro. E sabemos que somos imperfeitos. Aí está o grande perigo, né, dessa veneração, desta adoração, desta idolatria, é o termo correto. Muitos participantes idolatram o médium principal, o receitista, aquele que é veículo da espiritualidade. Muitas vezes não sabemos se é real, se não é real ou se é real esta manifestação, se não há uma interferência, né, intencional do próprio médium. É muito complicado isso, sabemos. O que temos que fazer, e que toda casa espírita tem que fazer, é começar a delegar. O trabalho deve deixar de ser presidencialista para ser um colegiado. Participação de outros médiuns, de outros companheiros, com diálogo livre, e não se submeter a que este médium, que tudo define, tudo preside, como se o centro fosse o templo de seu sacerdócio. Diz aqui o Lamartine, as consequências disso nunca são favoráveis ao bom exemplo espírita cristão, devido, como disse, justamente à possibilidade de falência humana, tendo em vista que cada médium tem o seu nível de alcance psíquico. É importante que sejam consultados diversos medianeiros. Olha o trabalho aí coletivo, companheiros, de equipe. Eu chamo isso de um congresso de médiuns. No mínimo 3, nos alerta Lamartine, acerca de determinado assunto, para que se tire uma conclusão mais embasada, mais criteriosa. É a viver esse compartilhamento dentro de um companheirismo, sem invejas, sem melindres, sem ressentimentos, que ainda é uma característica nossa. Como isso é presente dentro de uma casa espírita, eu já vi muito isso dentro dos meus inúmeros anos dentro de casa espírita. É melindre daqui, é melindre dali. Isso estanca muito a evolução da casa. A gente vai dar um trabalho incrível à espiritualidade. Nós não temos ideia, pelos nossos personalismos, pelas ideias de que trazemos que somos os detentores da verdade. Por isso é fundamental que haja esse colegiado. Porque, como disse aqui Lamartine, todos estão sujeitos a falências morais. Porque, a partir do momento que as brechas se abrem, as intervenções obsidentes ou obsessivas, aí, lamentavelmente, é a derrocada. Mas não é a derrocada só do médium, pode ser a derrocada da casa espírita. Temos que estar muito atentos, trabalharmos a humildade, a simplicidade, né? Um processo de integração, que todos participem, que todos deem opiniões,
mesmo que sejam opiniões, né, desarrazoadas, sem razão, mas é fundamental que todos falem, que todos participem. Bom, aqui, como esse trabalho, o livro todo não está nesse trabalho, a gente fez aqui uma síntese dos parágrafos mais importantes. Aqui o Lamartine fala da meditação. Meditação. Ela é preconizada na obra espírita, meus irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 1857, pergunta 919. Vamos recordar aqui, eu não coloquei, mas é uma questão que eu tenho profundo apreço, porque eu vejo, e não só eu, mas principalmente, maiormente, espíritos como Joana de Ângeles, em toda a sua obra, ela contempla extremamente o autoconhecimento como fundamental. E se vocês forem lá na questão, como Allan Kardec se dirige à espiritualidade? A resposta nós sabemos que foi dada por Santo Agostinho, parafraseando Sócrates. Vamos então relembrar a pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade. Ele pergunta da seguinte forma: qual o meio mais eficaz para a criatura se melhorar nesta existência e vencer as tentações? Essa pergunta é importantíssima. Qual o meio mais eficaz? Ora, se você pergunta, qual é a fulana desse grupo mais bonita? É porque não tem outra mais bonita do que ela. Qual é o fulano que tem maior conhecimento sobre esse assunto? O maior. Se é fulano, é porque os outros não têm tanto conhecimento quanto este. Então, Allan Kardec foi muito feliz em colocar esse advérbio mais. Qual o método mais eficaz? Portanto, não há outro para a gente se melhorar nesta existência. E a resposta todos aqui presentes conhecem. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Processo muito difícil, porque se conhecer requer uma dose extraordinária de humildade. Reconhecer a sua inveja, suas mágoas, suas vinganças, seus ódios, suas cóleras. Nós fugimos disso estrondosamente, criando proteções, máscaras, justificativas. Lamentavelmente, nós, essas criaturas, vão atravancar a sua caminhada, vão se retardar em suas retaguardas morais. Então, meus irmãos, se estamos nos cognominando como trabalhadores da última hora, temos que abrir nosso psiquismo, temos que ser humilde e nos reconhecer. Não precisamos falar para A, B ou C, mas falar para nós mesmos. Meu Deus, eu estou sentindo inveja de fulano, de Beltrano, estou me magoando à toa, estou me melindrando à toa, estou sendo intolerante, estou sendo estúpido, grosseiro com o irmão. Isto é o autoconhecimento. Agora, por que isso está aqui presente? Não é? Está aqui para uma reformulação das imperfeições e melhoramento da individualidade. E Lamartine acrescenta aqui: quando se trabalha com as forças de influências mentais, espirituais, é quase impossível pensar que o indivíduo não saiba de onde vêm os pensamentos que abriga. Muito difícil. Então, está aqui, nesse slide, praticamente todo o nosso trabalho. O exercício da meditação. A meditação aliada à prece, aliada à oração, para que os espíritos que estão ali protegendo, amparando, influenciando, os espíritos mais qualificados, mais ajustados,
possam nos ajudar. Ajudar em quê? No autoconhecimento. Então não podemos separar, é inseparável, tudo está enxertado, meditação, animismo, medianimismo ou mediunismo, autoconhecimento. Tudo está ligado. Vejam que maravilha isso. Então, o trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica, vai promover o autoconhecimento do espírito, desdobrado, mas também do médium. Porque aquilo que o espírito está declinando, ou melhor, está falando, está se expondo, é o que nós trazemos dentro de nós. Então, meus queridos companheiros, o trabalho mediúnico não é só a caridade para com os espíritos, é um trabalho de caridade para com o próprio médium, que vai se autoconhecendo. Vai tendo aquele despertar, meu Deus, até depois da reunião, aquilo que o espírito falou, parece que ele me conhecia, é o que eu tenho dentro de mim, é o que eu trago dentro de mim. Vejam que maravilha é o trabalho da mediunidade, para o espírito e para o médium. Aliás, eu diria mais, para todos os médiuns ali presentes, porque estamos ligados por forças uniformes, para o próprio instrutor, para outros espíritos desencarnados que são trazidos naquele momento para esclarecimentos, para aprendizagens. Nós temos ligações. Isso suscitou, meus irmãos, a ideia do inconsciente coletivo, de Carl Gustav Jung. É um patrimônio da humanidade que nós trazemos dentro de nós. Não só mediante o nosso coletivo, das reencarnações, como também das nossas ligações com o passado da humanidade. Porque se estamos aqui encarnados num planeta de forças, certamente trazemos algumas afinidades, por mais que pensemos que não. Ah, mas eu não trago afinidade com aquela criatura, com aquele hediondo criminoso. Vai pesquisar que trazemos sim. Nós temos ainda algumas iras, algumas cóleras, alguns destemperos, principalmente quando somos estimulados para tal, quando somos contrariados. Nós não temos ideia ou ideias das nossas ligações. Claro, não somos iguais a ninguém, como ninguém é igual a nós. Mas trazemos, sim, algumas afinidades. Isso explicaria a questão 459 de O Livro dos Espíritos, meus irmãos. Se os espíritos influem em nossos atos e pensamentos. Allan Kardec fez essa pergunta à espiritualidade. A espiritualidade respondeu: muito mais do que imaginamos. Olhem só, muito mais. Então, as nossas influências são recíprocas. Mal sabemos disso. Muito mais do que imaginamos, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. A espiritualidade aqui não está falando se são encarnados e desencarnados. São espíritos de toda a ordem, encarnados e desencarnados. Estamos interagindo uns com os outros, consciente e inconscientemente. Isso é fundamental. E como isso é importante. Como isso é importante. Porque a mediunidade não é só exercida dentro da casa espírita em reuniões específicas. Mediunidade ela tem que ser 24 horas. Nas nossas relações humanas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, aonde estivermos. Então, voltando aqui ao que esse gráfico, ao que esse slide está nos mostrando, companheiros, a meditação ela é fundamental. Onde estivermos, como estivermos, basta que fechemos os olhos.
Respiremos profundamente. Pode ser no ônibus, pode ser na rua, pode ser no meio de uma festa, pode ser aonde estivermos. Fechar os olhos, respirar fundo. Vamos entrar em estado alfa. Vai facilitar a conexão com a espiritualidade que vai se manifestar através de nós, para que o espírito se autoconheça e eu também passe a me conhecer. Que coisa maravilhosa isso. As minhas características de minha personalidade, chamamos isso de personismo, assim como do espírito. Então nós vivemos, né, cercados, atraindo, de alguma forma, mais ou menos. Ah, mas eu estou repelindo aquele espírito negativo. Em algumas situações, em outras, estamos atraindo. Como diz o nosso querido Paulo de Tarso, estamos cercados, meus irmãos, por uma nuvem de testemunhas. Fabuloso, fabuloso isso. Continuando, olha o que o Lamartine nos diz aqui. Para um médium, é uma questão até de competência o autoconhecimento. E um dos melhores meios de alcançar esse patamar psíquico é a meditação. Meditação. Eu tenho um seminário até sobre meditação, que fala exatamente disso. Entrarmos em estado alfa. Meditar é penetrar dentro de si, é se buscar, buscar as sombras, os complexos, os arquétipos que estão lá pululando à espera das nossas energias mentais. Então a meditação, ela tem a maior proposta dela é o autoconhecimento. E a criatura ainda traz a faculdade medianímica de nascença, isso tudo vai se tornando mais fácil. Porque ele já tem a faculdade. Agora é que ele tem que colocar essa faculdade, né, em andamento, praticar, dentro das leis exaradas pelo nosso mestre amado. Porque é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor. Então preste atenção aqui. Isso eu já falei e volto a repetir. Transe, estado alterado de consciência. Faculdade que toda criatura tem, uns mais, outros menos. Está no seu código genético, mas não significa que, se não estiver no seu código genético, você não entre em transe. Você pode promover um estado de transe. Eu já disse, eu já expliquei isso, pela respiração, pela prece. Todas as criaturas se desligam, se emancipam e se semi-libertam num estado de transe. Transe anímico, com suas características de personalidade, de individualidade, do que está no inconsciente, que chamamos de personismo. Se há exteriorização disso, para que haja conexão, ainda não havendo a conexão com o espírito, é o animismo. Aí vem o contato com a espiritualidade, mediunidade. E meditação, que facilita tudo isto. Para aqueles que vão trabalhar na mediunidade, aqueles que trazem o transe anímico com maior intensidade, a meditação já favorece a tudo isso. Olha o que diz aqui o Lamartine, são itens imprescindíveis para a prática espírita, imprescindíveis, que podem ser amplamente utilizados em benefício do crescimento espiritual do médium e da própria humanidade. Não precisamos mais do que isso, companheiros. São itens, estado de transe, nossas características para mudarmos, para fazermos a transformação, a exteriorização disso tudo, para atrair espíritos para o processo medianímico. E a meditação, ela deva ser adestrada. Não precisamos entrar em escolas
né, de meditação, de yoga. Eu acho isso tudo muito bonito, mas cada um pode fazer a sua própria meditação. Como nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, na calada da noite, porque a noite é propícia. À noite vamos nos semi-libertando por um processo natural, e se meditarmos, vamos criar acréscimos, porque já naturalmente já vai haver a semi-libertação, porque estamos nos preparando para ingressar no mundo espiritual enquanto o corpo descansa. Olha que coisa extraordinária. E se meditarmos, nós vamos superlativar esse processo. E a glândula pineal agradece, que ela vai trabalhar mais ainda para que tudo isso ocorra. E aí, então, pela meditação e pelo desdobramento do perispírito, trazendo as memórias, aflorando as memórias, isso tudo irá facilitar o autoconhecimento para a nossa transformação. E se orarmos em cima disso tudo, da meditação, nós vamos convocar a espiritualidade de luz para nos ajudar em todo este processo. Então vejam que é uma coletividade que participa de tudo isso. Não é um trabalho de uma criatura, duas criaturas, um espírito, dois espíritos, não, companheiros. É uma coletividade onde participam encarnados, desencarnados, espíritos sofredores, espíritos de luz, tudo isso dentro de um processo de conexão, em que vai ajudar o médium, o espírito, outros espíritos, os que estão na mesa mediúnica, o instrutor, a todos, a todas as criaturas. O que se intenta aqui é demonstrar que a meditação, no sentido de uma higiene mental ou reflexão, é de muita importância para o domínio das possibilidades de transe, seja ele anímico ou mediúnico. Está claro isso? Como a meditação é importante? Então, a criatura que vai para o trabalho mediúnico, numa mesa mediúnica, dentro da casa espírita, ela deve, antes de começar o trabalho, meditar. Fechar os olhos, respirar profundamente, orar. A prece é fundamental. Aliás, o estado de prece é o mesmo transe, que não significa que a criatura esteja orando. Estamos falando de estado de prece que é diferente de prece. Lá, ora, certo? Quando a gente está orando, a gente está num estado de prece. Agora, a gente pode estar num estado de prece e não orar. O estado de prece é o transe. É o mesmo estado da meditação, é o mesmo estado da conexão com os espíritos. Volto a afirmar, é aquela situação, aquela condição de semi-libertação do perispírito. Então, ainda mais da meditação vêm as melhores possibilidades para os estados de prece. Então, estamos orando, estamos meditando, estamos entrando em transe anímico. Pode acontecer intervenção espiritual, seria medianímico, tudo favorecendo o autoconhecimento. Vejam só, e desconhecemos isso, a intervenção espiritual. E certamente, olha aqui o que diz Lamartine, condições para vigilância. Vamos ter mais vigilância sobre nós mesmos. 2 itens tão indicados no Evangelho. E muitos ainda não sabem como aproveitar o conselho de Jesus, do Cristo. Vamos a ele? Todos conhecem esse conselho do Cristo. Vigiai e orai. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Eu trouxe essa figura aqui, muito bonita, né, que me chamou muita atenção. Jesus olhando para a montanha. A montanha somos nós mesmos, nossos conteúdos.
Por isso que ele disse, se tivermos a fé, e entra aí a fé, do tamanho de um grão de mostarda, diremos para as montanhas, transporta-te daí para ali, e elas se transportarão. O que são as montanhas? É o nosso personismo, o que está no nosso inconsciente. Pois eu vou mostrar aqui a divisão do gráfico do meu querido amigo Jorge Andréa, o gráfico do psiquismo, para que vocês entendam o nosso psiquismo, o nosso personismo, que o Lamartine fala aqui. O que está no nosso inconsciente atual, o passado, o caminho que todos estão destinados a chegar ao inconsciente puro, o reino de Deus. Para isso temos que vencer montanhas. As montanhas são as nossas crenças, são os nossos valores, nossas idiosincrasias, o nosso jeitão de ser, poderíamos dizer assim. Por isso Jesus está olhando aqui para as montanhas a nos dizer: tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo e todos terão que vencer seus mundos, suas montanhas. E nós temos aí esse material fabuloso, meus irmãos. O grande problema é que não utilizamos isso, porque somos voltados para as outras situações da matéria, para os interesses pessoais, para os afazeres, os quefazeres, como diz Joana de Ângeles, os quefazeres. E aí então esquecemos desses mecanismos, desses conteúdos, dessas orientações que os espíritos nos trazem. Quem somos nós? Então, todo esse trabalho, eu vou voltar aqui atrás, né? Está aqui, ó, transe, personismo, as nossas características, animismo, a exteriorização disso, para o corpo e para fora do corpo, é o animismo, sem a intervenção espiritual, e quando há é a mediunidade, a meditação que proporciona tudo isto, isso é de um grande, inestimável valor. É imprescindível, como diz aqui o Lamartine, para a prática espírita. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se estamos nos vigiando, o autoconhecimento, que a meditação proporciona, se estamos orando para que a espiritualidade nos ajude, isso nos facilitará sobremodo a não entrarmos em tentação. As tentações que estão dentro de nós. As tentações exteriores são apenas estímulos, são gatilhos daquilo que nós trazemos dentro de nós. Jamais seremos tentados, jamais, se não trazermos isso dentro de nós, companheiros. Por isso que há uma interpretação equivocada. Jesus ficou no deserto, vencendo as tentações. Jesus era espírito puro, meus irmãos. Nada o tentava. O messianato de Jesus não foi para ele, que era um espírito puro. É para nós. Nós é que necessitamos das tentações para vencê-las. Para vencermos as tentações. Então é vigilância. Só vamos vigiar aquilo que conhecemos. E com a oração vamos intensificar essa jornada, esse caminho de vigilância de nós mesmos. Na verdade, o espírito está pronto, diz Jesus, mas a carne é fraca. Ainda estamos sendo submetidos às forças deploráveis da carne, mas que são necessárias. Mas que são necessárias. Porque esse predomínio das forças materiais é a realidade da grande maioria da humanidade. Então, nós temos que estar atentos, vigilantes, em estado de prece, orando, meditando, para que haja o transe que pode ser superficial. Depois nós vamos ver as definições de transe ao longo do nosso curso.
São importantíssimas essas definições. Se eu fechar os olhos aqui e respirar profundamente, eu estou entrando em transe anímico. E não quer dizer que a espiritualidade vai me tomar, desde que eu não queira, porque não temos que ficar submetidos aos espíritos em quaisquer situações. Isso é para dentro da casa espírita e não para dentro do seu lar ou na rua. Nós temos o livre-arbítrio de dominarmos as forças espirituais, mas elas podem intervir em nós desde que estejamos aqui nesse processo de vigilância, de oração, para que eu entre em contato com os meus conteúdos e deles eu faça a minha proposta de transformação. Olha que coisa maravilhosa isso. A gente fica aqui embevecido diante desses estudos que só a doutrina espírita nos traz. Não estou aqui fazendo distinção, achando que nós somos melhores, mas qual é outro segmento? Qual é outra doutrina, seja ela qual for, que traz esses fundamentos tão preciosos, tão aperolados, nos iluminando, como o conhecimento nos ilumina? E aqui o Lamartine reforça o que já foi dito. A meditação, companheiros, sob orientação espírita, como preconizada pelo Espírito Santo Agostinho, pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, conduz o meditante, principalmente se médium, principalmente porque se ele tem a faculdade, isso facilita, porque ele já traz no seu código genético essa tendência do transe a uma condição ótima de aprimoramento da sua mediunidade. Que coisa extraordinária isso. E está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, capítulo 24, número 12, página 352, o dizer da espiritualidade. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Vamos aprofundar isso. Então, o bom médium não é aquele que se comunica facilmente por trazer suas faculdades afloradas, por escolha do próprio médium antes de encarnar. O grande problema é que nem sempre ele a utiliza, para finalidades precípuas, básicas, fundamentais. Mas o bom médium é aquele que já está sendo simpático aos bons espíritos e passa a ser assistido por eles. Como assim? O que é ser simpático? É estar afim, um processo de afinidade. E como vamos conquistar isso, meus irmãos? Como? Nos transformando, passo a passo, lentamente, paulatinamente, homenageando Paulo. Paulatinamente vem de Paulo. Vocês sabem por quê? Porque ele caminhava paulatinamente, né? Percorrendo aquelas regiões. Naquela época não tinha carro, não tinha internet, então ele percorria vários rincões, levando a palavra do Evangelho, lentamente. Era açoitado, vergastado, amarrado em postes de suplícios, mas ele jamais desistiu após a sua conversão às portas de Damasco. Então, esse andar gradativo passou a ser adotado dentro da nossa linguística, homenageando Paulo, paulatinamente. Então, o bom médium não é o que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos.
Está aí a nossa proposta de sermos simpáticos aos bons espíritos. E só há uma forma para nos conectarmos a eles pela afinidade espiritual, mediante nossas escolhas. Sermos criaturas melhores, criaturas do bem, criaturas transformadas, ou que estamos buscando as nossas transformações. Aí seremos assistidos por eles. Por enquanto, ainda ficamos à mercê dos sofredores, dos obsessores, porque ainda trazemos dentro de nós estigmas, máculas, ranços, que adquirimos ao longo das esteiras encarnatórias. Estamos aqui a repetir muitos fatores, muitos conteúdos, muitas crenças, muitos valores. Continuando, então, com o nosso estimado Lamartine, isso tudo está no livro, viu, gente? Vocês, quando lerem o livro, ele é muito mais complexo. Eu aqui fiz uma síntese dos ensinamentos mais importantes trazidos nesta obra. A mediunidade é o recurso para o intercâmbio. Mas quem faz o intercâmbio é muito mais importante. Eu vou repetir, companheiros. Vou até aqui ajudar com o cursor. A mediunidade é o recurso para o intercâmbio, ou seja, a troca. Como é que funciona? Vamos lá na literatura espírita. Como é que funciona? Quais são as 3 etapas da mediunidade? A primeira delas é a senso-percepção do médium, ou seja, é sensorial. Então a gente percebe a aproximação, principalmente se tivermos a faculdade. Perfeito? E se já estamos nesse trabalho na casa espírita, dentro de uma reunião medianímica, isso vai ser muito bem sentido, porque já estamos entrando em transe. E aí então vamos sentir os nossos órgãos sensoriais, cada um de acordo com as suas tendências, com as suas predisposições. Nós temos, por exemplo, eu tenho isso em outro trabalho que eu fiz sobre a mediunidade, quais são os sensores, os receptores cutâneos que nós temos. São inúmeros. Então, tive que buscar lá na histologia, que é o estudo dos tecidos, que é uma das cadeiras da Faculdade de Medicina, do primeiro ano de Medicina, que a gente estuda os tecidos, né? Os tecidos nossos, orgânicos. E nós vamos ver, então, eu fiz essa pesquisa, está em outro trabalho, quais são os nossos receptores cutâneos. São inúmeros. Então, ali, na pele, a gente sente aproximação espiritual. Uns sentem dor, outros sentem arrepios, outros sentem contrações musculares, mal-estar físico. Então, é o primeiro passo, é a senso-percepção. O segundo passo seria a conexão perispirítica. O espírito, tá? Também com a sua expansão perispirítica, porque tudo isso se processa também da seguinte forma: primeiro, há uma expansão do perispírito, em segundo lugar, um desprendimento do perispírito, de suas estruturas de base, depois, então, do desprendimento vem um desdobramento. Isso ocorre dos dois lados, do espírito e conosco. São esses 3 caminhos: senso-percepção, conexão perispirítica, para haver, então, o terceiro passo, que se chama circuito perispirítico. O que é um circuito? É algo que vai e volta. Vamos à definição do que seja um circuito.
É algo que a gente cede e é algo que volta. Um circuito. Então, o que é nosso vai para o espírito, o que é do espírito vem a nós. Dentro de conexões pelas leis da afinidade. Eu já falei isso. Então, vamos aqui novamente. A mediunidade é o recurso para o intercâmbio, a troca. Ou seja, já está falando aqui do circuito mediúnico. Mas quem faz esse intercâmbio é muito mais importante. Ou seja, o espírito e o médium ligados, atrelados, afinizados. Como disse agora há pouco, o que é nosso vai para o espírito, potencializando o que está no espírito. E do que é do espírito vem para nós, potencializando o que está em nós. Para quê, irmãos? Acabamos de dizer isso. Para que isso aflore, que se agigante, que se potencialize e, consequentemente, que a gente observe autoconhecimento. Então, a mediunidade ela se presta ao autoconhecimento para que a gente se transforme. O que nos pareceu bem claro no decorrer de nossas observações é que um médium tem o seu nível de percepção psíquica. Cada um tem seu nível de percepção psíquica, que percebe mais ou que percebe menos. Mas se a esse médium, olhem, preste atenção, nos fala Lamartine, juntarem-se outros, além da potencialização, essa é uma palavra-chave, os espíritos estão potencializando o que está em nós, e nós estamos potencializando o que está nos espíritos. É o circuito mediúnico. Para que ele se esclareça, para que ele se autoconheça, mas também para que eu me esclareça e para que eu me autoconheça. Vejam que coisa fundamental. Então, além dessa potencialização, é possível fazer um laudo a partir dos níveis de percepções obtidos. Pode-se descrever isso, fazer um laudo das percepções obtidas dentro desse trabalho, dentro deste intercâmbio. Portanto, quem faz o intercâmbio é muito mais importante. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que eu idealizei, mas já idealizei isso há muito tempo. Lá nas minhas primícias, nos meus primórdios, estudando mediunidade, eu tive um insight e fiz esse gráfico que é muito interessante. Ele não está no livro, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu passo esse gráfico, mas ele é muito importante para mostrar esse circuito mediúnico, que é o terceiro item, é o terceiro estágio do trabalho mediúnico. O primeiro, como falei, é senso-percepção, o segundo, conexão perispirítica pela lei da afinidade, e agora o circuito, esse intercâmbio, cumprindo a lei de afinidade. Então, olha esse gráfico que eu achei muito interessante, que eu inseri aqui no nosso trabalho, para que vocês compreendam melhor. Aqui está. Olha só. Olha a potencialização diante da sintonia e diante da afinidade. Então, para ver. Aqui eu estava falando de obsessão, tá, gente? Porque foi um gráfico que eu me baseei num estudo sobre obsessão. Mas nem sempre é obsessão. Então, aqui está o perispírito do espírito. Essa linha aqui. E esta outra linha é o perispírito do obsidiado, quer dizer, do médium. Então, elas se conectam. Olha só, uma conexão. Há uma superposição circunsférica, porque isso aqui é uma circunferência, como nos fala a geometria, né? Então, uma superposição. Então, o que está desse lado aqui
do espírito vai potencializar aquilo que está aqui, no médium. Está claro isso? Ou seja, uma intervenção potencializando. Daí a palavra potencialização, mediante sintonia e afinidade. Isso também pode se transpor para o corpo, causando, no caso aqui, como é a obsessão, danos. Isso explicaria, nossa, mãe, a gente falaria aqui, faria um seminário longuíssimo a respeito das doenças geradas por esse processo, pela intervenção espiritual no corpo físico, principalmente se tivermos no nosso código genético tendências a algumas enfermidades, alterações celulares. Quando falamos de alterações celulares, pensamos imediatamente no câncer. Quando aquele gene responsável, o Frutuoso fala muito sobre isso, a trípode, Paulo César Frutuoso, nos falou sobre isso. O que é o câncer? É uma alteração na trípode, naqueles 3 pés, onde nós temos o proto-oncogene, responsável pela divisão e o crescimento celular. Ele começa a proliferar, se destrambelhar. O gene que inibe esse destrambelhamento, ele também sofre uma paralisia, e o sistema imunológico passa a não nos defender. E sabemos que o sistema imunológico está ligado ao nosso psiquismo, ao estresse, à ansiedade, à depressão. Vejo como tudo está ligado. E aí, então, esse proto-oncogene, ele vira oncogene, que é a célula tumoral, no desencadeamento do câncer. E olhem como a ação de um obsessor para um obsidiado que permita tudo isso, porque não está no bom caminho, podem gerar doenças, quaisquer que sejam. Mas esta potencialização que vocês estão vendo aqui, mediante a sintonia e afinidade, tanto para o espírito quanto para o médium, leva ao autoconhecimento. Está aqui. Por isso que o trabalho, eu afirmei isso agora há pouco, de uma reunião medianímica ou mediúnica, vai favorecer para o espírito e para o médium o autoconhecimento, assim como a meditação, assim como o transe, né, que ocorre nesse processo, nesse mecanismo, aqui já é mediunidade, porque há uma participação espiritual. A partir do momento que você se conhece, você tem que se aceitar, autoaceitação, e se suportar, ter o suporte, mas também ter a tolerância de quem você seja. Aceitação. Não adianta me autoconhecer e não me aceitar. Ou então criar camuflagens, justificativas, lamentáveis, empanando a minha evolução, criando proteções, como diz Joana de Ângeles, couraças retentivas, ou a psicologia nos fala das personas, das máscaras. Então, eu tenho que me suportar, eu tenho que ter suporte e tenho que me tolerar, mediante aquilo que sou e aquilo que eu tenho que me aceitar. E a partir daí, eu vou aprofundar, eu vou esmiuçar, eu vou tornar a situação mais delicada, mais sutil, que seria a autocompreensão ou autopercepção. Porque também, paralelamente, eu trabalhei a resignação daquilo que sou e daquilo que me aceito e daquilo que eu suporto. Porque não vamos eliminar este vínculo num passe de mágica, meus irmãos.
Nós sabemos que existem espíritos atrelados a nós de dívidas profundas, de encarnações lá de trás, de antanho. André Luiz nos fala sobre isso como o joio e o trigo. Se a gente arrancar o joio do trigo, o trigo fenece. Da mesma forma, se tirarmos o joio do trigo e o trigo do joio, ambos vão perecer. Então o trabalho é lento, é gradativo. Kardec fala, a natureza não dá saltos. É tudo lento. Por quê? Sabem por quê? Este processo aqui é um processo de impregnação, de condicionamento, de tantas repetições, de tantos débitos, de tantos atavismos, que não é simplesmente, melhorei, desconectei, acabou, o espírito vai embora. Não, não é assim que funciona, meus irmãos. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos fala dos sofrimentos, os tipos de sofrimentos. Então, é fundamental que entendamos isso, porque nós estamos aqui à mercê dos nossos condicionamentos. Então, Joana nos fala dos descondicionamentos, das desimpregnações. Aquilo que nós já estamos trabalhando vai se repetir nesta, em outras encarnações. Não é simplesmente achar que estou no espiritismo, já estou me iluminando, já sou um espírito iluminado. Não é assim. Se fosse assim, seria uma maravilha. Eu vou me tornar de um dia para o outro um ser iluminado? Não é assim. A gente pode até se deparar com a iluminação, não quer dizer que você seja iluminado. Não quer dizer. A natureza não dá saltos. Nós temos tantas raízes negativas, tantas ervas daninhas, que a doutrina chama de escalrachos. Temos tantos escalrachos, que são as ervas daninhas. Como nós vamos retirar isso de nós? Não é simplesmente puxar e me tornei iluminado. Seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Então é um processo lento, que eu tenho que cada vez mais me conhecer, me aceitar, me suportar. Resignação, porque é uma condição daquilo que eu não posso por hora mudar, mas eu sei que vou mudar. E eu tenho que agradecer a tudo isso. Eu tenho que agradecer o obsessor. Eu tenho que agradecer a mim mesmo que despertei. Eu tenho que agradecer as minhas células que se desequilibraram, gerando doenças, como diz o livro, A Doença como Caminho, esse fantástico livro da editora Pensamento, de Rudger Dalk e Thorvald Detlefsen. É um livro de cabeceira. A doença não é para nos destruir, a doença é para nos iluminar lentamente. A doença é um caminho. Então eu tenho que agradecer a tudo. Aí entra a prece, estado de prece, que vai facilitar a percepção, a compreensão. Quando estamos nesse caminho, bem intencionados, aqui está a intenção, pela vontade, pelo querer, pela disposição, pelo ânimo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, não podemos esquecer o Cristo. Nós estamos fomentando, facultando o robustecimento da fé, com a ajuda externa da espiritualidade, intervenção externa. Aí sim, meus irmãos, aí sim, vamos caminhando decididamente para a transformação, para mudarmos todos esses quesitos. Mas, volto a afirmar, não nos iludamos. Não é porque estamos dentro da doutrina, não é porque estamos segurando a charrua evangélica que tudo se resolverá. Jesus foi muito claro, meus irmãos. No mundo tereis aflições.
Tende bom ânimo. Irmãos, a coisa realmente está bem lenta. Eu temo até porque os 5 módulos talvez não sejam suficientes. Olha, eu hoje vou parar aqui no 21. Só para a alegria de vocês, são 198 slides. Pois é. Então, se a gente tiver que invadir o 6º, 7º mês, vocês não estão com pressa, nem eu. Aqueles que se impacientarem podem se retirar, não há problema nenhum. Depois leem o livro. Mas o livro também não vai trazer essas explicações a miúde. Não vai trazer. Vocês vão ter que tirar suas conclusões. Mas é assim que eu gosto de trabalhar. Lentamente, gradativamente, trazendo, né, o esquartejamento das letras, das sílabas, das frases, para uma boa compreensão. Então, temos agora 15 minutinhos. Tá? Vou anotar o número do slide para que no mês de março a gente comece daqui. Quer dizer, nós vamos começar do 22. O universo humano, que está no capítulo 1 do livro Transe e Mediunidade. Portanto, meus queridos irmãos, vamos agora abrir para as perguntas, aproveitando esses 15 minutos finais. Fico aqui à disposição. O trabalho é lento, porque é aparentemente complexo, mas a gente vai esquartejando, né? Eu uso esse termo, esquartejar, quer dizer, dividindo, esmiuçando, aprofundando, e a gente vai tirando as nossas benditas conclusões. Então, fico aí, entregar aí a direção a Lucimar, e fico aberto às perguntas, caso elas existam. Nós tivemos... A Iracema teve pergunta, né? Foi a primeira a fazer uma pergunta, né? É porque é o seguinte, curiosamente, eu trabalho num centro cirúrgico que ele é assombrado, mas ele é assombrado, as assombrações só aparecem de noite, as manifestações. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver com aquela questão do horário que o senhor estava falando. Se existe alguma energia que faça com que essas manifestações aconteçam sempre no período da noite. Porque Não a só galera tem medo, ficar aterrorizada com as manifestações. não só no período da noite, como também dentro de um hospital. Porque o indivíduo hospitalizado, o indivíduo no CTI, o indivíduo nas enfermarias é um indivíduo fraco fisicamente. Está num processo de debilidade física. Essa é uma outra situação para ocorrer o transe, a debilidade física. Inclusive, eu vou aqui relatar um caso pessoal meu, porque me foi dito lá na casa espírita que eu frequentei 20 anos, eu nunca gostei de faltar nenhuma reunião, nem quando eu tive câncer, eu faltei à reunião. E muitas vezes falei febril, falei com gripe, e as minhas melhores palestras eram quando eu estava febril. Aí os dirigentes lá do centro brincavam comigo, meu Deus, é melhor você vir sempre com febre para cá, que você fala muito bem. Mas por quê? O quadro febril, o quadro físico, ele contribui para o transe, para o perispírito se desligar com mais, porque não há uma resistência, o corpo está fraco. Então, nos hospitais, nas enfermarias, né, é mais fácil acontecer isso, dentro do que você está falando. Tá? Eu tenho um colega meu, médico, que é de uma mediunidade ostensiva impressionante, que ele trabalhava no CTI, aqui de Friburgo, não vou citar o nome dele, ele dizia, Henrique, eu vejo o espírito sair do corpo, na desencarnação. Então, é muito frequente, é muito comum nos hospitais isso acontecer. Né? E aqueles que trazem a faculdade anímica da vidência, veem isso com naturalidade. Volto a reforçar que a vidência é uma faculdade anímica, ela não é mediúnica. Agora, se diante da vidência, nós vamos falar isso no transcorrer do curso, se diante da evidência você entrar em contato com os espíritos,
passa a ser uma faculdade medianímica, perfeito? Perfeito. Tirei a tua dúvida, Iracema? Tirou, com certeza, porque realmente eu estava. Até tem os locais exatamente onde acontecem as manifestações, sabe? As salas específicas de cirurgias onde tem com mais frequência as manifestações. É tanto que tem os locais onde a gente dorme, que fica distante dessas manifestações. Tem gente que não tem medo, né? Uma pessoa perdida. Mas na maioria todo mundo tem medo. Exatamente. Mais alguém aí que deseja fazer a pergunta? Tinha mais uma pessoa também que tinha levantado a mão, não sei se ainda está na sala, mas pode ficar à vontade. O importante é que vocês tenham saído, que vocês saiam hoje entendidos, né? Essa explicação, essa definição primária do que é um animismo, do que é um transe, da meditação, do desdobramento, a conexão com os espíritos, aqueles três itens que compõem a mediunidade, ou seja, a sensopercepção, a conexão perispirítica, o circuito mediúnico. Isso é muito importante, isso é o básico. O que vai vir daqui para frente são complementos desse estudo básico, não é? É fundamental para o nosso entendimento. Então, uma pergunta, doutor José Henrique. Então, sempre num processo medianímico, haverá a manifestação anímica do médium, da pessoa, né? Com Sempre certeza. haverá. Isso pode se reportar também à utilização que os espíritos, quando há, né, medianismo, a troca do arcabouço cultural que o médium, a pessoa traz, da qual o espírito também se utiliza, né? Perfeitamente. Você foi feliz, é isso aí. Nós trazemos arcabouços que estão lá escondidos, abscônditos em todos nós que desconhecemos. Vamos dar um exemplo claro disso. Chico Xavier. Como é que um espírito semi-analfabeto, que não teve a formação cultural universitária, Chico Xavier, de trazer aquelas informações, aqueles conteúdos, muitas vezes inalcançáveis por muita gente. Muita gente não sabe, não entende a evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade e as poesias do Parnaso Além Túmulo. E por aí vai. Mais uma pergunta, então, só mais uma. Em relação, então, ao medianismo, não, em relação ao animismo, podemos ter, em um grau maior, a manifestação anímica que está nesse processo de desenvolvimento e ela pode se manifestar em algumas vezes, na qual damos nome a espíritos e, na verdade, eles podem não haver. Não entendi bem a sua pergunta, não, Lucimar. Repete aí para mim. Um exemplo. Às vezes, Dá um exemplo. o processo de transe que envolve o animismo, né, da pessoa. Ela pode fazer escritas poéticas, ela pode fazer escritas de mensagens, mas não há ainda uma parceria espiritual, ou seja, medianímica. Perfeito. Perfeito. Inclusive os processos intuitivos, tá? Eles ocorrem mediante isso. Então, por exemplo, eu vou aqui escrever uma poesia. Vocês estão acompanhando aí minhas poesias, eu estou um pouco fadado a essa escrita. Muito bem. Aí eu chego e entro num transe. Ele pode ser espontâneo, mas ele pode ser provocado. Isso tudo eu vou falar depois. Tem um transe espontâneo e tem um transe provocado. Quando é que ocorre o espontâneo? Desligar o microfone aí, por favor, que está havendo interferência. Quando acontece o fenômeno espontâneo?
Por que que acontece? Porque eu trago já essa faculdade orgânica, eu já nasci com ela, entendeu? São os insights, são, são aquelas criaturas, por exemplo, que sentam a um piano, né? Como a gente sabe, crianças que compõem ali um concerto, como aconteceu com Mozart. Aquilo é animismo. Ele já trouxe de outras existências. Agora, se há ou não intervenção espiritual, a gente não sabe. Pode haver. Aí Aí vai esse usar, seria vai usar a intuição, que é uma faculdade anímica, experienciada por mim em outras existências, tá? E pode haver a sobreposição da inspiração espiritual usando a minha intuição. Aí torna-se medianímico. Tá claro isso? tá claro. Então, a dificuldade maior um pouco para os iniciantes seria separar quando há o pensamento do espírito aliado ao do médium, digamos assim. Como separar o que é meu e o que é dele? Esse seria Não, é dos dois. É dos dois. É dos dois. A gente não tem que questionar isso, não. A gente fica na dúvida pela imaturidade espiritual, imaturidade mediúnica do médium, que questiona, fica na dúvida. Muitos se afastam, às vezes, da mediúnica, passam a não acreditar nisso. Isso tem um pouquinho de orgulho aí também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Dá vazão. Se está vindo à mente, se é seu ou se é do espírito, pouco importa. Coloca no papel. O que existe aí, o que tem que haver aí é uma boa intenção. Agora, se há uma má intenção para outras finalidades, aí a gente, infelizmente, são aqueles que manipulam, né, a faculdade para atingir alguns objetivos. Infelizmente, isso acontece, né? É a mistificação, né? É a mistificação, exatamente. Mas a mistificação parte do médium no sentido de querer se projetar, de querer aparecer, às vezes até por ignorância. Isso acontece com muita frequência, a mistificação. Agora, se Mas aquilo o está problema não é o que tá acontece, é a postura do doutrinador em relação ao que acontece. Se você está numa reunião mediúnica e você identifica essa questão aí, como você deve se posicionar? Como doutrinador, entendeu? Na figura da pessoa que está recebendo essa comunicação, o grupo, o apoiador, deve fazer o quê? diante de uma mistificação, Sim, que digamos que o outro esteja mistificando, mas não conscientemente. como mistificar não conscientemente? Isso é meio Da forma complicado. como o senhor disse, por falta de maturidade, que querer aparecer ser aquele super médium. A partir do momento que ele mistifica, ele pode ser imaturo, mas ele está conscientizando da sua mistificação. Se ele está tentando atingir alguns objetivos, isso não pode ser inconsciente. Pelo contrário, é consciente. Certo? Agora, o doutrinador, o instrutor, se ele perceber isso, e que nem sempre ele percebe, deve chamá-lo, não expondo esse companheiro numa mesa mediúnica, para não haver constrangimentos, mas depois, sozinho, chamar, conversar com ele, né, para que não se perca o trabalhador, mas que também o trabalhador não dê margem a esse tipo de situação. É muito delicado isso, viu? Muito delicado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E às vezes a gente afasta um trabalhador da casa espírita, um trabalhador com valores, por indelicadeza, por imposição, às vezes imposição do próprio doutrinador, do próprio instrutor, que também quer aparecer. É um problema, porque dentro de uma casa espírita são guerra de egos. A gente vê de tudo. Verdade. Às vezes aquele médico que chega por último, né? Chega fazendo mais alguns trabalhos do que aquele que já está há muito tempo e geram, né, os incômodos, os ciúmes, realmente. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta?
Sim, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser, Lucimar? Sim, pode sim, Elizabeth. Doutor, boa noite. Eu lamento muito não ter conseguido participar, né, desde o início, porque eu estava em outra reunião com uma amiga, mas me surgiu uma dúvida. Na questão da escrita direta, a mente do médium, como que nós podemos considerar? Porque, nesse caso, o espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium, a revelia deste. E aí a minha pergunta seria, qual o papel da mente do médium nesse processo? Trata-se de uma mediunidade mecânica, né? Isso. Sempre há uma participação. Sempre, né? Nunca acontece a revelia, porque, como eu expliquei, não sei se você estava presente, a questão da afinidade. Para ver a comunicação, seja ela qual for, psicofonia, psicografia, escrita direta, entendeu? Até a pneumatografia, sempre tem um colorido que pode ser ínfimo, pequeno do médium, porque tem que haver afinidade. Nunca há um predomínio total, 100% do espírito sobre o médium, porque como é que ficam as forças do médium nisso aí? Ele tem as forças, ele tem as energias dele. Por isso tem que ver um acasalamento de energias com predomínio maior do espírito em relação ao médium ou do médium em relação ao espírito. Como eu afirmei no início, também não sei se você estava presente, na questão da mediunidade sonambúlica. A mediunidade sonambúlica é da mesma forma. Há uma pouca participação, uma pouca interferência anímica. Há um predomínio quase que total do espírito, mas não totalmente. Aí o estado de inconsciência, quando ele volta, quando ele sai do transe profundo, nós vamos falar isso mais à frente, os tipos de transe, transe superficial, transe profundo. Né? O estudo é maravilhoso, aliás, o livro é maravilhoso. Então, existem transes e existem transes. Perfeito? Certo. Mas sempre tem que haver algum colorido do médium. Perfeito. Como disse lá do Chico Xavier, né? Como é que ele ia compor aquelas coisas maravilhosas se ele não tivesse provavelmente tido essas experiências em outras oportunidades encarnatórias? Sim, com certeza. Tem até um foto. Desculpa, pode falar. Não, a outra pergunta é com relação, como eu não estava no início. Acho que ela saiu, né? Eu tô sem ouvir. Ficou sem o áudio dela. Enquanto ela retorna aí, né? Eu lembrava realmente de uma recente palestra no meado do ano passado, onde o Divaldo Franco lançava um livro, né, do Victor Hugo, e ele dizia que na escrita, na psicografia desse livro, né, em determinado momento, ele não tem consciência, mas ele leu o final da história, leu um pedaço da história do capítulo, e ele ficou muito indignado com aquela cena, mas será que ele não vai ter uma punição? Ele disse que depois, quando ele voltou, né, para fazer, o Victor Hugo volta para eles darem continuidade, o Victor Hugo diz para ele, olha, se você for interferir, porque esse pensamento que você está tendo vai interferir na minha escrita, né? Então eu te peço que você não faça mais nenhuma suposições, senão você vai interferir. Então, assim, sempre há, né? Sempre há. A passividade total ela não existe. Né? Não existe passividade total. O médium ele não é totalmente passivo. A gente sabe disso. Agora, as gradações é que a gente desconhece. Há um predomínio, às vezes, maior do espírito sobre o médium, ou seja, a influência material é muito pequena. Porque acontece uma coisa muito interessante, que eu até nem expliquei para vocês. Os sonhos, por exemplo. Né? A mediunidade ela pode ser através do sonho. São chamadas mediunidades oníricas, quando a gente conversa com os espíritos. Agora, o sonho é um mecanismo anímico. Você sai do corpo, não quer dizer que você vá
ter uma intervenção espiritual. Você pode, por exemplo, pelo sono físico, processo anímico, tá? O espírito, como eu já expliquei no dia de hoje, vai haver um desacoplamento, vai haver uma emancipação, e você pode entrar nos seus conteúdos de vida passada, que é anímico, não é mediúnico. Pode ter a participação espiritual, fortalecendo, robustecendo isso? Pode. Aí é medianímico. Aonde tem espírito, é medianímico. Aonde é só o espírito do médium, do encarnado, é anímico. Perfeito? Isso é que nós temos que entender. Bom, doutor José, já são 9h33, né? Eu sugiro que quem tiver mais alguma pergunta, anote, né? Para que a gente, no próximo encontro nosso do curso, a gente possa tirar mais dúvidas. Tudo bem? Lucimar, só um instantinho, é porque a minha conexão, voltei, minha conexão caiu. A última perguntinha, só queria saber se esse encontro de hoje vai estar disponibilizado para que nós possamos novamente rever esse conteúdo, porque foram muitas informações, e é necessário uma reflexão em torno de todo esse conteúdo que o Dr. José Henrique nos apresentou. Então, eu gostaria de saber se vai estar disponibilizado para a gente rever. Vai estar sim. E vocês podem estar acessando no YouTube, SEC, Centro Espírita Cachoeirense, e o conteúdo estará lá, tá? Eu não garanto hoje, mas a partir de amanhã, porque a gente ainda tem que fazer o download, às vezes demora algumas horas, tá bom? Mas a partir de amanhã já vai estar disponível no canal do SEC, Centro Espírita Cachoeirense, tá bom? E eu mando também para o doutor José Henrique, que pode mandar para muitas pessoas, tá bom? Mas estará sim. Tá bom, Lucimar, muito obrigada a você e ao doutor José Henrique também. Uma boa noite a todos. Não saia, minha irmã, porque nós vamos fazer o sorteio do livro agora, tá? E todos estejam na sala, porque será sorteado o livro, tá? Estarei aqui até o final. Eu vou fazer, então, vou pedir ao Ricardo para fazer a prece final para a gente, e a gente faz o sorteio aí, tá bom? Zé Henrique vai escolher o número. Então, vamos lá, meus amigos, meus irmãos, vamos sintonizar os nossos pensamentos, agradecer a bênção que tivemos hoje com esse início de curso maravilhoso. Então, querido Jesus, amado irmão, divino mestre, obrigado, Senhor, pela cascata de luz que hoje estamos receber. E que sejam assim, Senhor, todas as sextas-feiras, todas as últimas sextas-feiras de cada mês, durante todo o aprendizado, durante todo o percurso deste curso iluminado. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe as nossas casas, abençoe nossos filhos, netos, parentes próximos e distantes, filhos próximos e distantes, e também, Senhor, misericórdia para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos centros de acolhimento, padecendo por essa pandemia e por outras doenças igualmente severas. Pedimos a Ti, Senhor, novamente, que nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Então, você tem quantos participantes, então? Eu tenho que contar, né? Estamos com 27. Então, Zé, de 1 a 27, pode escolher o número. Antes de eu escolher, companheiros, me veio aqui uma coisa à mente, enquanto talvez uma intuição espiritual, me veio aqui a minha memória consciente, que eu queria dividir com vocês. Como nós estamos numa reunião mediúnica, não deixa de ser, né? Então, tudo isso está vindo à baila. Essa história do predomínio do espírito sobre o médium, que não pode ser totalmente, isso aí feriria, né, derrogaria as leis do Pai. Porque viria uma pergunta, mas Deus pode nos dominar totalmente, a ponto dele só se manifestar como espírito? Deus, estou falando de Deus. Estou criando aqui uma suposição.
poderia nos dominar a ponto de nos dirigir, né? Sendo Deus a entidade maior, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se ele fizesse isso, ele estaria arrogando a